Olá pessoal, meu nome é Maurício Silva, eu sou cientista político formado em ciências sociais e faço parte do corpo de professores aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da UFRB. Trabalho na área da ciência política. Eu ficarei responsável em trabalhar com vocês o componente de desenvolvimento e mudanças no Estado brasileiro aí para o curso de capacitação em gestão em saúde. A princípio, nós desenvolvemos esse componente com os seguintes objetivos. Primeiro, que ele vai tratar de um aspecto histórico que vem desde a proclamação da República até os dias atuais. Então, o objetivo é fazer com que, nesse processo, a gente consiga compreender quais foram as transformações decorrentes em termos econômicos e políticos desde a proclamação da República até os dias atuais, pensando principalmente nos aspectos de desenvolvimento e das mudanças sociais. É óbvio, como vocês sabem, que esse tipo de discussão está inserida num contexto capitalista, tendo em vista o aspecto socioeconômico do qual o Brasil se enquadra. Durante todo esse período que diz respeito a esse processo, de mais de 100 anos, nós vamos analisar a questão principalmente da centralização e da descentralização dos processos políticos administrativos. Ou seja, de que maneira esse processo, ora, ele é desenvolvimentista preso por um aspecto estatal, ora, ele é desenvolvimentista e articulado pela iniciativa privada e pelo processo privado. Todo esse processo, toda essa discussão da transformação do Estado durante esses 100 anos, é óbvio que vai ser direcionado para a discussão da capacitação na gestão em saúde. Ou seja, o foco que nós trabalharemos nesse componente é justamente articular, dinamizar esse conteúdo para o âmbito da capacitação em saúde. Bem, do ponto de vista do método de trabalho que nós teremos, ele foi dividido em duas etapas, em duas unidades. A primeira unidade diz respeito ao período que corresponde à República, o período de proclamação da República até o final do regime militar. E o segundo período que diz respeito ao processo de redemocratização, a fase de redemocratização, até os dias atuais. Esses dias atuais centralizado ali, direcionado, estabelecido até o final do último governo Lula. No que diz respeito à primeira unidade, ela tem alguns tópicos ali que a compõem, dentre os quais eu gostaria de citar para vocês aqui de imediato nessa primeira aula, nessa aula de apresentação. Em primeiro lugar, o aspecto da república oligárquica, da política dos governadores, que era o momento em que a presidência da República era ocupada, ora por um paulista, ora por um mineiro, no acordo político que era estabelecido ali pelas oligarquias do país na ocasião. O outro período que corresponde ao final deste é a chamada Era Vargas, que começa ali em 30 e vai até 1945, passando por algumas etapas, ora democráticas, ora ditatoriais, por conta da ação política de Getúlio Vargas. É claro que aí cabe uma referência ao chamado Estado Novo, momento em que o Estado efetivamente tomou para si o processo de desenvolvimento do país. Aí tem um interregno democrático, depois Getúlio Vargas volta para um outro governo e chega uma próxima fase, que é a fase desenvolvimentista encabeçada por JK. Aspecto importante que até hoje repercute dentro do âmbito do desenvolvimento nacional. Depois vem outro período de interregno, que é a fase em que assume Jânio Quadros, depois de Juscelino Kubitschek, numa chapa ali com João Goulart, a saída de Jânio Quadros, a entrada de João Goulart e depois a crise, aquilo que nós chamamos de crise política que antecedeu um dos piores períodos da nossa história, que é o golpe militar e depois a entrada do regime militar. Então essa primeira unidade, ela vai da fase que corresponde à proclamação da República até o final desse período do regime militar, que corresponde ali até a década de 80. A segunda parte é intitulada da Nova República, que vai da Nova República até a atualidade. Nesse período,
corresponde a alguns tópicos importantes. O primeiro dele, a fase de redemocratização, ou seja, após o final do regime militar, entra uma fase de redemocratização e alguns governos ali, como o governo de José Sarney, como o governo de Collor, como a fase ali que diz respeito ao governo Itamar e os que vêm depois. Então cabe uma referência importante para a Constituição de 1988 e depois os governos que vieram na sequência dessa Constituição de 1988. Então, estamos nos referindo primeiro ao governo Collor, depois à fase, depois do impeachment do Collor, em que assume Itamar Franco, na sequência os dois governos de Fernando Henrique Cardoso e, por fim, na fase final do nosso processo, do processo desse componente, os dois governos Lula, né? Então, é nessa fase, nessa montagem histórica de análise do processo de transformação do Estado brasileiro, desde a proclamação da República até o último governo Lula, que corresponde o nosso componente. Bem, então é isso. São mais de 100 anos de história da análise do processo de transformação do Estado brasileiro. Em termos de avaliação, fica aí registrado que ao final de cada etapa ou ao final de cada unidade, vocês responderão ali algumas questõezinhas para que a gente possa avaliar o grau de apreensão que vocês tiveram em cada uma dessas etapas, ok? Bem, eu fico por aqui, agradeço imensamente a participação de vocês, o fato de vocês estarem conosco durante esse período. Estaremos aí à disposição para qualquer eventualidade, para qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço, boa sorte, bons estudos.